Sejam bem-vindos à 13ª aula do nosso curso sobre a reunião mediúnica. E nesta aula nós teremos a segunda parte sobre o médium ostensivo. E nós abordaremos aqui dois temas muito interessantes e que não se esgotam nessa aula. Pelo contrário, eu procurei fazer uma síntese, porque cada assunto desse requer uma aula, no mínimo uma aula. Na realidade, seria mais de uma aula só sobre cada assunto desse, transe e animismo. Mas como julguei que para quem está buscando informações sobre o médium ostensivo, as informações aqui explanadas, a serem explanadas, são fundamentais. Assim, então, coloquei aqui, como colocarei outros assuntos interessantes na outra parte, que será a final, na aula 14. Dessa forma, teremos por objetivos conceituar transe e transe mediúnico, que são diferentes. Conhecer os graus, a duração, tipos e etapas do transe mediúnico. Diferenciar as fases do transe mediúnico, conhecer o circuito mediúnico, depois veremos o animismo, né, o seu conceito, conhecer os tipos de animismo e como ajudar o médium no animismo. Transe. Vejam só, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 9, Allan Kardec perguntou aos espíritos se os médiuns, na hora das manifestações, permaneciam num estado especial. Porque normalmente, quando alguém está para dar uma comunicação, está sob a interferência espiritual, ele fica diferente, né? Às vezes a voz muda, a fisionomia muda e etc. Daí ele ter feito essa pergunta aos espíritos, que eles respondem: os espíritos, né, permanecem numa espécie de crise. Vejam só, não existia nessa época o termo transe. Tá? Por isso que os espíritos, para se fazer entender, usaram essa palavra. Então, depois surgiu a palavra transe. Dessa forma, toda e qualquer atividade mediúnica, portanto, se processa estando o médium numa condição psíquica especial denominada transe. E aqui veremos já os conceitos. Pelo dicionário, né, no caso até especificado aí qual é o dicionário, a palavra transe é genericamente entendida como qualquer alteração no estado de consciência. Então, o nosso estado atual é de vigília, estou consciente. Se esse estado sofrer uma alteração e eu perder um pouco ou muito essa consciência, é, genericamente, no dicionário comum, essa situação se chama transe. Um grande estudioso, né, Jaime Servino, aí no livro Além do Inconsciente, citado na nossa direita, ele já vai dizer no seu capítulo 2 que há um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma forma abre as portas da subconsciência, no caso o transe. Então vejam só, a, a partir daí começa a querer se fazer uma referência. Como enquadrar o transe? Né? E os conceitos vão se aproximar ou se distanciar do que está escrito aí. É um estado de alteração da consciência entre a vigília e o sono, porque o sono é como se você perdesse um pouco a consciência, né? Ou totalmente. Sobre esse assunto, nós estamos indicando esses três livros. Né? O livro dos médios é clássico, não tem como deixar de estudar. Esse livro específico, além do inconsciente, porque não é uma psicografia. É um estudo, vejam só, tem um carimbo da Federação Espírita Brasileira lá no topo à direita do livro, né? É um livro há muitas décadas consultado sobre esse tema e outros. E aí tem um livro mais ou menos recente, uma psicografia do espírito Odilon Fernandes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e o médium é Carlos Bacelli. O título é Transmediúnico. Esse livro eu recomendo tremendamente. Ele vai falar não apenas sobre transe, mas também sobre animismo. É uma referência. Para mim, é uma referência.
Tá? Ele é muito prático, é muito objetivo e atende bem às dúvidas de todos sobre esses dois temas, transe e animismo. Então, vamos lá, voltando à ideia da situação do sono e transe. Diferente do sono, também é citado aí desse livro Além do Inconsciente. Mesmo sendo profundo, o transe é algo diferente do sono comum, pois no sono perde-se qualquer vínculo com a realidade exterior ao sujeito, à pessoa, enquanto no transe se mantém um vínculo ou ponto de referência ativo com as circunstâncias ambientais que propiciaram o fenômeno. Trocando em detalhes isso daí. Enquanto no sono você apaga, né, na cama, no sofá, onde for, no transe não. Você, aonde você estiver, você não se desliga totalmente. Tá? Você fica, de alguma forma, em diferentes graus, participando daquele ambiente em que você se encontra. É isso que ele quis dizer aí. Nós vamos continuar a explicar mais. Como eu disse no início, o assunto é muito vasto. Eu fiz uma síntese aqui, né? Então, tipos de transe, eu vou falar apenas do transe provocado. Então, há dois tipos de transes provocados: o mediúnico, ou anímico ou sonambúlico. O mediúnico é provocado por um espírito, oferece gradações, né, diferentes níveis, conforme o tipo de mediunidade, ora relacionadas ao gênero da mediunidade. Então, o tipo de transe provocado é o transe mediúnico, que é o nosso tema. Eu não vou tratar de outros transes. E aqui o anímico ou sonambúlico. Anímico é provocado pela própria pessoa, ao se desligar parcialmente do corpo físico. Favorece a manifestação dos fenômenos de emancipação da alma, em que o perispírito, né, o espírito sai um pouco do corpo ou sai muito, sem se desligar do corpo. Provocado pela própria pessoa, por drogas, por álcool, né, tóxicos, etc. Tá bom? E outras formas. A ideia aqui é ficar com essas duas possibilidades. O transe provocado, ele pode ser mediúnico ou da própria pessoa. No transe mediúnico, no transe mediúnico, vejam só, ainda no nosso livro de referência. O homem de intelecto funciona em regime de alta tensão psíquica. O inspirado busca a passividade que lhe amplia a percepção anímica. Essa frase aí eu coloquei como uma referência para entendermos o seguinte: no dia a dia, durante o dia, nós estamos com a nossa mente num sistema de alta tensão psíquica, né? Você está atento a tudo. Enquanto que o que ele fala de inspirado é você buscar um relaxamento. Quando você relaxa, aquela frequência do teu pensamento baixa. Por isso que nós veremos ainda, mas adiantando, que no trabalho mediúnico você tem que chegar mais cedo para se preparar para a reunião mediúnica através de leituras, mesmo que tenha tido um dia hiper difícil, porque aí durante esse tempo há um rebaixamento psíquico, tá? Para todos os integrantes do grupo mediúnico, não apenas para os médiuns psicofônicos, os médiuns ostensivos, tá? Então aí, em trocando em miúdos é isso. Durante o intercâmbio espiritual, para que haja o transe, né, como regra, você tem que baixar o seu nível de mental. Tem que haver um relaxamento nos teus pensamentos. Deixar de se preocupar com muitas coisas, tem que focar no que vai fazer. É o que ele quer dizer aí com um homem inspirado. Buscando auxílio ainda no livro de Leon Denis, No Invisível, vejam só o que Leon Denis nos fala. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico, perispírito, né, exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. Isso aí é bem perceptível para quem é médium extensivo, que ele começa a sentir
como se estivesse inchando, inflando, aumentando o seu tamanho. Isso é o perispírito se exteriorizando do médium, tá bom? E não apenas ocorre, não ocorre apenas numa reunião mediúnica. Enquanto o médium ostensivo não controlar sua mediunidade, ele estiver em formação, desenvolvendo, educando sua mediunidade, ele vai sentir isso em alguns momentos. E mesmo aqueles educados, às vezes, poderão sentir conforme o estímulo que venham a receber, mas ele terá como controlar isso. Então, é um grau de sono magnético, como está escrito aí, né? Que permite ao perispírito exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma, né? Espírito encarnado, fica mais tempo agora, alguns instantes, que seja no mundo espiritual, de uma maneira um pouco mais consciente. Continuando então, vamos falar agora sobre os graus do transe, né? O transe pode ser superficial ou profundo. No superficial, ele é semiconsciente. Ele não é totalmente inconsciente e nem totalmente consciente. Também entra o diferente tipo de mediunidade para cada médium, né? Então tem Divaldo, por exemplo, e outros muitos médiuns, sem serem do nível do Divaldo Franco, podem ter um transe muito superficial, né? Ver e ouvir o que o espírito está falando como se estivesse com outra pessoa. Então essa gradação esse grau tem diferentes graduações. E o profundo ou inconsciente, esse aí não tem muita graduação. Ou é superficial ou semiconsciente, ou a pessoa não sabe nem direito o que está acontecendo, como nós veremos aí. No superficial ou semiconsciente, o médium pode se recordar de alguns acontecimentos ou trechos da mensagem, ou até de tudo que ele falou, né? Tudo que o Espírito falou por ele, ele pode se lembrar de tudo que o Espírito falou e de alguma parte. Esse, então, é o transe superficial. Mas no profundo, o médium, às vezes, vai se recordar, né, como está escrito aí, a mensagem, nos momentos imediatos à comunicação, esquecendo-se por completo com o passar do tempo. Mas também varia. O médium, ao terminar a comunicação, né, o médium ele vai se lembrar, né, quando perguntado pelo dialogador, se ele se lembra de alguma coisa, ele vai dizer normalmente que sim, de algumas partes, e poderá dizer que não se lembra de nada. E isso não tem nada a ver com o grau de experiência e de educação do médium. Conforme o desenvolvimento mediúnico, né, no início, o transe mais profundo é o comum. Mas com o passar do tempo, conforme o que a espiritualidade que dirige o trabalho do grupo planejar, pode vir sim, num médium muito experiente, que dificilmente tenha um transe profundo, né, que não se lembre das coisas que ele falou depois de terminado um tempo a comunicação, conforme a necessidade do espírito que vai se comunicar, o transe do médium será mais profundo, tá bom? Por isso que eu disse lá no início da aula que eu vou comentar de uma maneira sucinta, que é um assunto que requer algumas aulas.